Bem, pessoal, irmãos e irmãs, boa noite a todos. Inclusive o nosso pessoal da internet, que a gente comodamente está em casa, outras vezes estão no trabalho, né? E aqueles que não podem vir, então tem mais essa oportunidade de assistir, estar a par do tema da noite, acompanhar o estudo, né? Não deixa de ser um estudo, um aprendizado para todos nós. E aqueles que têm oportunidade também, onde estiverem, podem assistir através do computador, a famosa máquina, né, atual. Então nós vamos cumprimentando a todos, né, agradecendo a oportunidade de nós estarmos aqui mais uma vez, iniciando a semana, porque começou ontem a semana, né? Se bem que o trabalho começa hoje, né? Então nós temos aqui alguma informação, antes de iniciar a nossa reunião com a nossa prece. Como todos sabem, né? Principalmente aqueles que estão acessando a nossa casa hoje, então nós damos também esse recado constantemente, todos os dias, para deixar claro, não ter nenhuma dúvida, que às vezes a pessoa quer saber quais são as atividades da casa, quais são os dias, os horários, horário de plantão, né? Então nós aproveitamos, repetimos sempre em toda a reunião, para que todas as pessoas recebam as informações. Então a nossa casa trabalha aqui todos os dias, tem reuniões de segunda a domingo, com exceção das sextas-feiras, né? Nós temos apenas um trabalho, um estudo daquelas pessoas que já terminaram o curso, então estão fazendo o aprendido do Evangelho, se bem que agora está suspenso por causa das férias, né? Então, de segunda, terça e quinta, às 8 horas da noite, né? Terça-feira é um trabalho especial, destinado aos dependentes químicos, as pessoas que têm problemas em família, com jovens principalmente. Então às vezes essas criaturas não conseguem chegar sozinhas aqui, então vem sempre um parente, às vezes a própria mãe, né? Normalmente é a mãe que vem pedir socorro, então recebem aí um tratamento especial, uma assistência espiritual, o chamado passe à distância, né? Que é uma energia que a gente vai envolver essas criaturas, os amigos espirituais, fazendo com que elas possam ter um pouquinho de refrigério em algum momento e talvez, nesses momentos de lucidez, procurar então o auxílio diretamente, né? Enquanto isso não acontece, vão recebendo o auxílio para talvez evitar um problema maior, né? Que as pessoas nessa situação, às vezes cometem as barbaridades que nós acabamos de ver essa semana, né? Com aquela criatura, aquele irmãozinho nosso, que já estava na mídia e, no entanto, acabou morrendo de overdose, né? Talvez ele tivesse uma boa assistência espiritual, quem sabe podia prorrogar um pouquinho a sua vida aqui na Terra. Então nós temos um horário de plantão, segunda, terça e quinta, a partir das 19h15, quarta-feira às 13h15, com palestra e passe também. No domingo, o plantão às 9h30, e a reunião pública começa às 10 horas. O nosso trabalho de assistência social é com as cestas básicas, que nós distribuímos nesse segundo sábado agora, do mês de dezembro, para todas as famílias. Entregamos também os brinquedos para as crianças, além das roupas, os calçados que normalmente nós temos aí, eles levaram. Então foi um dia bonito, né? Uma manhã agradável em que nós vimos um trabalho ser coroado, de singeleza, de simplicidade, mas com objetivo. Então as pessoas que estiveram aqui foram beneficiadas e nós também, né? E cada 15 dias agora nós estamos também com um trabalho de auxílio, levando um pouquinho de alimento, uma palavra amiga, um conforto também moral, espiritual, para esse pessoalzinho que nós conhecemos, que ficam aí debaixo do metrô, debaixo dos pontilhões por aí. Então esse pessoal está sendo atendido também num lanchezinho rápido, né? Café, leite, chá, sanduíche, alguma coisinha assim que vai mostrando que eles não estão esquecidos da sorte, né? Então, além de uma palavra, que nós não podemos fazer uma palestra para eles, mas alguma coisa sempre de útil é levado, tocando o coração deles e fazendo ver que eles são assistidos. E outra informação que nós temos, além, logicamente, todos já sabem que nós temos a livraria, né? Durante toda a semana estamos aí com todos os títulos, os títulos da codificação, os romances, as obras científicas, e algum título que nós não tivermos no momento, é só pedir que nós conseguimos também, né? Agora, dia 22
na próxima segunda-feira, hoje é 15, nós vamos ter a nossa palestra como a de hoje, só que nós vamos ter aqui um palestrante, um tenor, né? Tenor Alain Vilches, né? Que vai fazer a palestra para nós, cantando, acredito eu que seja, nós vamos ter alguma coisa inusitada, diferente aqui para nós todos, né? E no final nós vamos ter um bolo, né? Um bolo pequeno, mas talvez seja até fluídico, porque se vier muita gente, nós não vamos poder atender a todos, né? Mas o importante é que todos estejam aqui. Que o bolo, nós vamos dar um pedacinho para cada um. Nós vamos fazer igual o Cristo com o peixe. Captei? Então, essa aqui, então praticamente seria o nosso encerramento, quase, né? Porque seria nós aproveitaríamos então a presença desse rapaz, e seria uma novidade para nós, e ao mesmo tempo seria uma congratulação entre todos aqueles que compareceram à nossa casa, o pessoal que já está acostumado a vir aqui na segunda-feira, e os outros que já estão a parte também desse eventozinho, né? Eu não sei se vamos ter lugar para todo mundo, por isso nós não queremos divulgar muito. Muito bem, minha gente. Então, está aí dados os recados, né? Então, vamos nos preparar para a reunião. Vamos voltar, então, ao nosso recolhimento íntimo. Sabemos nós que esses amigos da espiritualidade já nos receberam aqui com muito carinho, né? Nos envolvem aqui espiritualmente. E todos nós recebemos já aquilo que precisamos, pelo menos inicialmente, esses fluidos salutares de amor, de simpatia, essa fraternidade. E ninguém melhor que os amigos da espiritualidade para dispensar para todos nós, porque sabedores eles que nós somos irmãos em Jesus, caminhamos também com o progresso determinado por Deus para todas as criaturas. Então, esses amigos sabem da nossa necessidade e vêm alegremente nos auxiliar, né? Então, a nossa casa já está bem protegida, os amigos espirituais já estão à porta, já fizeram a barreira magnética de proteção, todos aqueles espíritos que necessitam, como nós também, do conhecimento, do aprendizado, porque lá também continua a escola no plano espiritual, né? Burilando então aquelas criaturas, como nós estamos sempre procurando aprender um pouquinho com o espiritismo. E esses irmãozinhos chegam até nós também para continuar com o seu tratamento e também com o seu aprendizado. Os nossos bondosos médicos da espiritualidade já estão a postos também para nos auxiliar nessa assistência que nós vimos buscar. Então nós agradecemos ao Senhor da vida, ao nosso Mestre Jesus também, que é a Deus nosso Pai, e ao Mestre Jesus, que é o nosso, aquele que é responsável pelo destino aqui desse planeta Terra, né, que nos conduz até Deus, através do seu amor imenso, todo o seu espírito de renúncia, como ele provou aqui na Terra, e continua nos amando, né? E através de todos aqueles ceareiros de Jesus, nós vamos também sendo auxiliados, né? Então, nós agradecemos a todos eles, esses espíritos amigos que estão aqui trabalhando na nossa casa, cada um na sua função, que são tantas as funções, todos nós temos as nossas e os nossos amigos espirituais também sabem muito bem das suas. E nós agradecemos todos eles. E assim, então, por mais esse dia, Senhor, nós te agradecemos. Esteja conosco, esteja com aqueles que nós amamos, com aquelas criaturas que porventura nós tenhamos ofendido ou prejudicado, que eles possam relevar e que nós possamos ser perdoados e termos a oportunidade de continuar com essas criaturas e desenvolvendo a bondade que Jesus nos ensinou através do perdão, através do entendimento. E assim então nós pedimos permissão ao nosso dirigente espiritual para iniciarmos a nossa reunião dessa noite. Hoje o tema da noite é um tema das leis morais da vida. O espírito é Joana de Ângeles e o nosso Divaldo Pereira Franco é o psicógrafo desta obra maravilhosa. O nosso irmão João Alberto vai fazer por nós, para nós, né? Então nós vamos acompanhá-lo, é da lei do progresso. É dos capítulos que Joana de Ângeles coloca para nós. E o nosso irmão aqui vai falar, eu não vou falar mais nada, só vou ouvir. Depois nós vamos fazer as perguntas que nós quisermos para ele dentro desse tema e vamos desenvolver o nosso conhecimento mais um pouquinho. Seja feliz, meu amigo, meu irmão. Obrigado, Jurandir. Boa noite a todos. Que responsabilidade hoje, gente.
Olha, vocês que estão me vendo aí, então, torçam por mim, porque tá a Dona Matilde aqui e lá no fundo Washington e Maria Rita, meu pai. Bom, e o pai também, né, lógico, Jurandir. Antes de começar a minha palestra, Jurandir, eu quero dizer para você que segunda-feira que vem eu vou estar na internet para ver se eu consigo pegar um pouquinho desse bolo fluídico, tá? Eu vou estar lá em Avaré e eu quero saborear esse bolo, tá bom? Bom, como o Jurandir falou, é sempre um prazer a gente estar aqui de volta a casa, né? A gente está com uma agenda um pouquinho apertada, então não é sempre que a gente pode fazer a palestra aqui, mas estamos aqui para aprender junto, né? E hoje nós vamos falar sobre o livro Leis Morais da Vida, do Divaldo e da Joana de Ângeles, e o capítulo número 39, Dores e Justiça. Qual a causa dos nossos sofrimentos? Né? Porque às vezes nós nos julgamos preparados. Estou preparado, estou indo na igreja, estou indo na assembleia, estou indo no centro, aconteça o que aconteceu, estou preparado. E de repente uma pequenina coisa acontece na nossa vida e desmorona tudo. Você fica sem chão, você fica num barco e o barco está rodando ali e você não sabe o que fazer. E a gente se sente muito fraco. Deus me abandonou? É a primeira pergunta que a gente faz. Por que eu estou sofrendo? Resposta é simples. A nossa fé é que fará com que nós saibamos suportar a essas dificuldades, a suportar, atravessar esses obstáculos. Tudo se resume nessa palavrinha mágica, fé. Se a gente tem a fé, a gente suporta o que vier. Desde a criação do homem, ele sempre teve adoração por uma divindade, né? Bem nos primórdios lá. Ele sempre buscava adorar alguma coisa. Aí inicia dentro do homem aquela sementinha, a fé, a começar a germinar. No Antigo Egito, um faraó de nome Akenaton, ele acreditava num Deus único. E ele rompeu com os sacerdotes da época, porque ele acreditava num Deus único. E ele começou a cultuar o Deus único. E assim o povo, os que rodeavam lá, também começaram a acreditar num Deus único. Muito tempo depois, veio Moisés também no Egito, também como o faraó, rompeu com os sacerdotes da época. Por quê? Ele recebera os 10 mandamentos e ele ensinou então ao povo da época um Deus único. Muito tempo depois veio Jesus, cumprindo as palavras de Moisés. Tanto é que ele falou assim: eu não vim destruir a lei, mas vim cumprir a lei. Mas ele mostrando um Deus amoroso, um Deus que perdoa. Ele ensinava o amar ao próximo. Então, houve um choque entre os ensinamentos de Moisés e os ensinamentos de Jesus. Porque na época de Moisés era aquela coisa: não faça isso porque Deus castiga. Não faça isso porque vai acontecer tal coisa. Então tudo Deus punia. E Jesus veio mostrar que não é assim, que é diferente. Que Deus, como Pai, como Criador de todo o universo, assim como nós perdoamos os nossos filhos, Ele também nos perdoa. E Jesus veio ensinar a lei do amor, a lei da caridade para com o próximo, para com o nosso semelhante. Né? Então, os ensinamentos de Jesus estão até hoje. Porque através do Espiritismo, a gente está tendo a oportunidade de reviver
esses ensinamentos. E o mais importante é de praticar esses ensinamentos. Esses mesmos ensinamentos que nós aprendemos lá, talvez com o faraó, talvez com Moisés e talvez com o Cristo, e nós viramos as costas. Aí Deus, mais uma vez, João, você vai de novo lá e vai nascer numa família católica, vai ser coroinha do padre. Não vai ser padre, que senão você vai virar o mosteiro de cabeça para baixo, mas vai até a doutrina espírita. Para você fazer o quê? Para você começar a colocar em prática os ensinamentos que eu ensinei a você há 2000 anos atrás. Como é maravilhosa a doutrina de Jesus. Como é maravilhosa a doutrina espírita. Que esperança que ela dá para a gente. Que erra e mais uma vez, quantas vezes forem necessárias, Ele nos dará a oportunidade de reparar esses erros. Existe entre todos nós uma forte ligação de um amor, de uma amizade sincera, mas também deve existir entre nós e o Pai, entre nós e o Cristo. Forte ou fraca essa ligação vai depender de como nós vamos agir diante dos problemas que nos acontecerem na nossa jornada. A perda de pessoas amadas, como é difícil você perder um filho. Eu imagino que graças ao Pai eu estou com os meus 2 ainda. Mas eu imagino, e eu tive pessoas junto comigo que estava trabalhando e de repente um telefonema, perdi meu filho. Como é difícil, que revolta nasce no coração de um pai ou de uma mãe quando vê um jovem cheio de vida, de repente, não ser mais nada, apenas um corpo. Como é difícil encarar as crises nas famílias, no relacionamento conjugal, ou no relacionamento pai e filho. Como é difícil a gente olhar para um pai e não sentir por ele aquilo que a gente gostaria de sentir. Ou para um filho, ou para um sobrinho. Pois eu estou aprendendo que ele falou, amai uns aos outros, eu não estou conseguindo amar. Como é difícil isso. E a separação de amigos, então? Às vezes aquele amigo inseparável, aquele amigo que digamos assim, é a alma gêmea nossa, que está ali batalhando desde a infância, ou então a gente se encontrou depois, mas a gente se gosta muito. E de repente, a separação. E as doenças incuráveis que chegam na nossa família, ou que chegam até nós, e que nos pegam assim, às vezes, de calça curta, vamos dizer. Pô, mas eu estava bem até ontem, de repente eu vou ao médico hoje, uma pequena dor de cabeça, um problemão. Vejam esses problemas. Se nós sabemos o porquê nós sofremos, porque a doutrina nos explica isso, né? Nós sabemos também que há necessidade desse sofrimento. Por quê? Sofrer é bom? É lógico que não. Ninguém aqui é masoquista. Mas faz parte da evolução da humanidade. E nós, como fazemos parte da humanidade, nós temos que sofrer. Mas Deus seria justo fazer eu sofrer? Você sofrer? A senhora sofrer? Nesses casos aqui ou outros casos? Será que Deus não estaria sendo injusto? A doutrina espírita nos diz que não. Por quê? Nós não estamos aqui na primeira existência. Quantos erros nós cometemos em vidas passadas? Quantos erros? Quantos erros nós cometemos nessa vida?
Ou há 5 minutos atrás, ao atravessar a rua ali. São vários erros. Então a gente está sempre vindo e tentando reparar. Só que essa reparação, ela vem com o sofrimento. Porque através do sofrimento é que a gente se liga ao Pai. Eu não vou no dentista se o meu dente não está doendo. Se eu não estou sentindo aquela pontadinha, como eu estava sentindo há uns dias atrás, fazia muitos anos eu tive que ir ao médico, aí fiz aquela bateria, aí eu fiquei com, será que é agora? Então eu só fui ao médico depois que eu comecei a sentir a dor. Se está tudo bem comigo, eu não vou. A mesma coisa. Se está tudo bem comigo, eu não vou ao centro. Imagina, hoje tem um churrasco do aniversário do meu amigo, eu vou lá. O pessoal vai estar todo reunido. Eu ir no asilo fazer o quê? Não estou velho? Não vou não, vou para a praia. Não é isso que acontece conosco? É, gente. Eu não vou dizer, eu falo conosco porque comigo também acontece. Eu sou tão imperfeito quanto vocês, até mais. Então, a gente sabe por que a gente sofre. E aonde está a base disso tudo para encarar o sofrimento? Na nossa fé. Se nós temos a fé enraizada, uma fé verdadeira, uma fé raciocinada, consequentemente a gente leva para a nossa família essa fé e a gente envolve a todos. Então, não vai haver, no caso, problemão ou doenças incuráveis. Quando a gente tem fé, não existe o problema. Não existe a doença incurável, porque para Deus tudo é possível. Né? Então, no caso, o sofrimento é uma lição para cada um de nós. É uma lição difícil? É. Mas é uma lição. E nós precisamos dessa lição. Se o doente, ele pede a receita ao médico e não toma o remédio, o médico é culpado dele não sarar? Se o aluno tem um exame hoje e o aluno não estudou e o aluno foi reprovado, o professor é culpado do aluno ter sido reprovado? Se alguém nos revidou e nós revidamos na mesma proporção, quem está mais errado? Aquele que não conhece ou nós que sabemos a lei do perdão, a lei do retorno? Eu estou só questionando. Eu não estou falando nada. Eu estou só colocando para que cada um comece a se autoanalisar. Porque tudo isso acontece com todo mundo. Se não aconteceu conosco, ainda pode acontecer. Seria Deus injusto ao fazer com que o sofrimento viesse visitar o meu lar? Quantas famílias são infelizes causados pela ausência da fé? Quantas pessoas vivem na aparência, olha só, escondendo os problemas de relacionamento, doenças no coração, aquelas chagas no coração, aquelas coisas assim, aquele perdão que ela não conseguiu fazer, que machuca e que ela tenta mascarar através de um sorriso, de uma festa. Ela está cheia de amigos, mas ela no íntimo mesmo, ela sabe que tudo aquilo lá é passageiro. Se de uma hora para outra ela perder, fica pobre, ela perde esses amigos. Certo? Então são lares, são pessoas que não têm essa fé. Porque à medida que você tem a fé, você tem a riqueza, você usa essa riqueza em proveito, não só seu, mas do semelhante, em ajudar o semelhante.
à medida que você ajuda o semelhante, você está sendo ajudado. Então você entende também que as pessoas te buscam muitas vezes pelo interesse. Só que a tua fé é tão grande que você releva. Não é? Você não vai maltratar mal. Não, você releva. Um dia ele vai acordar. Né? Eu pergunto para vocês, em quantos lares a oração não chega? Quantos lares nesse momento estão assistindo a televisão, o telejornal, e estão discutindo as desgraças alheias? Há uns dias atrás, eu recebi um e-mail no qual uma americana, ela falava que tudo que está passando nos Estados Unidos e no mundo, vou generalizar agora, é culpa do próprio homem. Porque, no caso dos Estados Unidos, ele foi impedido de entrar nas escolas. Fizeram uma lei que não precisava mais ter aula de religião nas escolas. Não precisava mais ler a Bíblia. Automaticamente, se não precisa fazer na escola, na casa também os pais não fazem. Começaram a não fazer. E aí, as escolas, hoje a gente vê agressões, coisas horríveis acontecendo na escola, sendo que na realidade seria para você ir lá, para o teu filho ir lá e receber a educação, o ensinamento. E hoje você sabe que seu filho vai e não sabe se vai voltar. Porque hoje nas escolas você encontra droga, você encontra tudo o que não presta. Tem muita gente boa nas escolas. Só que fecharam a porta para os ensinamentos do Cristo. Muitos fecharam o coração. Imagina, essa coisa aí de ir à igreja, essa coisa da minha avó. Eu não vou não, eu vou para balada. E aí é onde o jovem se envolve com a droga, com os excessos da vida, que para ele é o máximo, né? É o máximo. Só que ele está cavando o seu próprio buraco. Ou seja, ele vai cair naquilo que ele está cavando. Por isso que a necessidade, e André Luiz nos mostra muito bem, ele fala que onde há um lar que existe, onde é feito o evangelho no lar, ou em qualquer religião, onde o evangelho de Jesus é estudado, lá de cima é um ponto luminoso na terra, aquele lar. E a gente não faz isso, né? Agora não, agora está passando um filme que eu quero ver, depois a gente resolve, depois a gente faz o evangelho. É isso que os filhos fazem. Aí o que a gente faz? Pega o evangelho e vai ler no banheiro, vai ler no quarto, sozinho. Porque a gente quer que seja uma coisa livre, não uma coisa imposta. Então eu não sei até que ponto nós estamos certos em não impor. Sabe? Poxa, vem aqui comigo, vem estudar comigo. A gente abre a mão, né? Filho, quer tal coisa? Toma, toma, toma. Só isso que a gente sabe fazer. A gente não exige. E sendo que na nossa época a gente era obrigado a fazer determinadas coisas. O pai bastava olhar, você já entendia tudo, o livro todinho. Hoje você fala, entra por aqui, sai por aqui, isso quando estão te ouvindo, né? Então você vê aonde? São espíritos que vieram com missões específicas, muitos deles com sérios problemas, que estão tendo a última oportunidade aqui na Terra, mas que precisam do nosso apoio, da nossa pequena instrução, ou do nosso direcionamento. E para isso não precisa eu ser doutor da lei, basta eu ter a fé no coração. Basta eu ter os bons exemplos que os meus filhos vão seguir aquilo que eu fizer. Voltando ao problema lá do amigo que tinha tudo, e ele sabia que ele não tinha nada, aí a gente vê o valor da amizade. Qual é a amizade? Qual que é o valor da amizade? Meu pai costuma dizer que
um amigo come um saco de sal com você? Porque é difícil. Principalmente no mundo de hoje, onde cada um está tentando ver o seu próprio umbigo. Ou seja, cada um com seus problemas. Ninguém está preocupado com o que está acontecendo com o companheiro do lado. Com o companheiro que trabalha ali da sua frente. Ou com o seu vizinho. Não, meu dia é corrido demais. Eu tenho muita coisa para me preocupar. Deus me desculpe, mas eu vou cuidar da minha vida. É assim que a gente pensa. Só que chega um momento, né, que o sofrimento acontece e aí a gente fica falando, Deus é injusto comigo. Deus não foi legal comigo. Não, pelo contrário. Deus é muito legal com você. E a gente sabe que um diamante, para ele se apresentar bonito, ele foi lapidado. Uma escultura, para ela se apresentar bonita, o homem teve que ir lá com seu cisel e até dar aquele formato belíssimo lá. Assim somos nós. Nós somos cheios de arestas. Muito imperfeitos. E a gente, a cada encarnação, a gente vai, sabe, com uma lima, tirando essas arestas e deixando tudo redondinho. A cada encarnação a gente vai lavando a nossa alma. Ou seja, a gente vem aqui na Terra para aprender. A gente vem na Terra para aprender a amar, para aprender a perdoar. Assim nós estaremos resgatando os erros que nós cometemos há 2000 anos, há 10 anos atrás, ou numa outra encarnação qualquer. Mas nós precisamos, sim, da dor e da justiça divina. Injustiça cometemos nós. Nós sim. Muita injustiça. Ao tecer um comentário, que às vezes a gente não está nem sabendo qual é o problema da pessoa, mas a gente tece um comentário, daqueles mesmo bombástico. Depois a gente fica sabendo que não é nada daquilo. Que vergonha que dá, né? Perdeu uma santa oportunidade de ficar com a boca calada. Mas a gente falou. Ou seja, não passou por aqui nem por aqui. Então, os ensinamentos do Cristo, ele tem que ser vivido diariamente. Certa vez, não sei se a Maria Rita conhece essa história, mas a gente estava tendo aula com uma pessoa, a dona Ana Gaspar, e ela falou assim, não pensem vocês que vocês vão chegar na doutrina espírita, no centro espírita, e vão encontrar santos aqui. E que vocês vão mudar da noite para o dia. Não, porque é muito difícil você ser espírita. Nós já passamos por várias N religiões, desde o passado, desde a época do faraó, até agora, para chegar na doutrina. Por quê? Porque a gente se policia. Poxa, eu errei isso. Amanhã vou procurar não errar. Errei de novo, vou procurar não errar. Então você começa a se questionar, você começa a mudar. É diferente do que houve no passado, que você errava e tinha prazer em continuar errando. A doutrina não. A doutrina nos esclarece. Para um pouco, você não está aqui por um mero acaso. Você não é um fantochezinho. Você não é um palhaço no circo, não. Você é um personagem principal da sua vida. Certo? Só que o diretor está lá em cima. E ele quer que nós representemos da melhor maneira possível o nosso papel. Nós não sabemos para que viemos quando a gente reencarna. Lá do outro lado a gente sabe. Você vai nascer numa família Y, você vai ter problema esse, aquele outro. Ah, mas eu quero tal coisa assim. Você não vai ter condições de fazer. Carrega a tua cruz como ela é agora, tá? Porque você dificilmente vai conseguir suportar o peso da sua cruz. Nós não vamos desamparar ninguém, mas não pega uma cruz muito grande que você não possa carregar. Então, se eu estou passando pelo problema, se a minha cruz hoje parece muito grande, muito pesada, é porque eu tenho condições de carregá-la. Depende do tamanho da minha fé. Porque Deus não desampara ninguém.
Jesus não desampara ninguém. Os nossos amigos, nosso anjo da guarda, os nossos parentes que já se foram, estão constantemente ao nosso lado. Nós é que não damos atenção a eles. O telefone toca de lá para cá, como dizia Chico Xavier. E eles também procuram tocar o nosso coração através de uma lembrança, uma coisa assim. Não faça tal coisa. O João vai lá e faz. João, não faça isso. O João vai lá e não faz. Então eles estão ao nosso lado constantemente. Nós é que não damos essa atenção. Então, até quanto tem? Mais 5 minutinhos? Já estou encerrando, então veja bem, nós precisamos passar por essas dificuldades, sim. Porque só do outro lado que a gente vai ver a luminosidade que a gente tem. E vai ser tão bom, tão gratificante a gente chegar do outro lado e encontrar aqueles que nos precederam, os nossos avós, os nossos pais, os nossos amigos de outras encarnações, eles chegarem para nós e falar assim: parabéns, você conseguiu andar 1 milímetro na escala evolutiva. Agora eu pergunto, será que eu estou andando esse 1 milímetro? Ou eu estou parado? Será que eu estou aproveitando a dor que de vez em quando bate, que me visita? Ou então a dor de um semelhante que está ali. Eu estou aproveitando aquele momento para mim me melhorar? Para mim ajudar o meu semelhante? Para terminar, meus irmãos, eu digo o seguinte: Joana de Ângeles, André Luiz, Emmanuel, todos eles, né, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce aqui na Bahia, e às vezes até um vizinho nosso, às vezes até um senhorzinho que é ali, que fica ali na Duarte aqui, com aqueles 2 cachorrinhos, a preta e o, esqueci o nome do outro, Ratinha, coisa assim, com aquela humildade dele, tratando com carinho aqueles 2 animais, e eu bem vestido, me alimentando bem. Quem será que é mais evoluído? Por que Deus fez ele passar por aquilo? Será que é para mim ensinar alguma coisa? Será que é para mim ajudá-lo em alguma coisa? É o que eu deixo para vocês. E aproveitando que nós estamos aí a dias do Natal, e aproveitando segunda-feira que tem bolo, eu quero desejar a vocês um excelente Natal. A você que está me ouvindo aí, que Jesus possa nascer todos os dias na sua vida, tá? No coração de vocês também. Que Ele nasça e renasça sempre e nunca feche a porta para Ele. Tem um quadro belíssimo de Jesus no qual Ele está na porta e a porta não tem tranca. Por quê? Essa porta simboliza o seu coração e Ele só entra se você abrir, você que está do lado de dentro. Então vamos abrir a porta. Feliz Natal. Vai ter pergunta? Agora aqui. O João vai falando, a gente vai acompanhando, né, os pensamentos, né, a diamante, as facetas. Então eu estava me lembrando, porque você falou em dor genericamente. Sim, mas a dor foi. tem várias facetas. Né? Exatamente, exato. Numa delas, a dor pode ser moral, pode ser a dor física, pode ser essa dor da decepção, né, do fracasso, de uma série de coisas. O que você acha? Não, é exatamente isso. A dor, ela está simbolizando aqui
É tudo isso que você falou, né? A dor moral, a dor física, tudo isso. Desde que machuque a gente, é uma dor. Mas que a dor maior do que o pai, ele sente ao ver os nossos tropeços, e o que ele faz? Estende a mão, levanta, meu filho, e vamos começar de novo. Então, da mesma maneira, se a gente está ensinando o nosso filho a andar, e ele cai, o que a gente faz? Levanta. Vem com o papai. Assim é o pai. Então, se está lá com a testinha meia solada, o joelho também, não tem problema, vem. Para a gente andar, a gente tem que cair. A gente se machuca. E essa dor faz parte. Se, garanto para vocês mesmos já tiveram essa oportunidade. Se a criança cai e ninguém fala nada, ela levanta, limpa. Agora, se alguém está olhando, abre o maior berreiro. Então, é a mesma coisa é a gente. Só que ainda bem que a gente não vê, né? Mas ele está vendo a gente. Levanta, ele está falando. E assim a gente vai superando essas dores que aparecem no nosso caminho. E essa dor, esse sofrimento é proporcional às nossas ações infelizes do passado, do presente? Como é que é a distribuição dessa dor? Bom, essa dor ela está relacionada sim aos nossos erros do passado. É a lei de ação e reação. Tá? Nós fizemos, nós vamos sentir na pele. Embora, veja bem, tem a lei da reação, mas eu posso mudar isso. Posso. Depende da minha atitude nesta vida. Se eu seguir uma vida bem regrada, ao invés de andar 1 milímetro, eu andar 2, eu fazer as pazes com os meus inimigos, eu ajudar sem perguntar a quem, ou seja, houve uma melhora muito grande, não há necessidade de eu passar por alguma dor, alguma coisa que eu poderia passar nessa mesma encarnação. Porque eu já fiz as pazes, eu já reparei um erro gravíssimo. Tudo depende de qual caminho é seguir. Qual ação que vai ser o que você tem diante do problema? Entendeu? Então, é a lei da ação e reação sim, mas ao mesmo tempo Deus nos dá a oportunidade de sermos mais, de ajudar mais e, consequentemente, de sofrer menos. Saudando, né? Duas coisas, né? A primeira é que no livro do Leon Denis, O Problema do Ser, o Destino da Dor, ele diz também que não são só os maus que sofrem e os injustos, né? Os bons e os justos também sofrem. E que só que os bons e os justos, no caso, por exemplo, dos grandes missionários, são pessoas que compreendem a dor. Eles já compreendem a necessidade da dor e passam por ela, não com o mesmo sentimento que nós passamos, porque eles já compreendem dessa necessidade de estar passando por aquilo, de uma necessidade de evolução. Para eles a dor é diferente do que é para nós. E uma outra coisa é que isso que você disse no final, né, a respeito de nós abrirmos o nosso coração a Jesus, eu me lembrei de uma historinha que um rapaz, ele estava sendo muito assediado, né, na história, uma figuração pelo demônio, e ele diz que ele chama Jesus para ir à casa dele. E quando Jesus chega na casa dele, ele prepara a sala, deixa a sala toda arrumadinha para receber Jesus. Só que ele não queria que Jesus entrasse no quarto, porque o quarto estava cheio de coisas que Jesus não podia ver. Ele não queria que Jesus fosse na cozinha, porque também tinha várias coisas que Jesus não podia ver. Então, Jesus chega na casa dele, ele recebe e ele pede que ele fique ali na sala sentadinho. De repente, ele ouve um barulho enorme, ele vai lá no quarto e é o demônio tentando entrar pela janela do quarto. Aí ele consegue, ele daqui a pouco vai de novo, ouve outro barulho na cozinha, é o demônio tentando entrar pela cozinha. Aí ele chega para Jesus e fala, nossa, eu não entendo, Senhor, mesmo com o Senhor aqui dentro. Ele fala, espera um pouquinho que eu já vou, e Jesus fica ali esperando. Ele vai no quarto, na cozinha, e Jesus fica ali. Aí daqui a pouco ele volta e fala, nossa, Senhor, eu não compreendo, mesmo com o Senhor aqui dentro, o demônio insiste em entrar. Ele diz, só que você me dedicou apenas à sala da sua casa. Exatamente, mas é o que a gente estava comentando quando nós falamos que Jesus foi impedido de entrar nas escolas. Depois, ele não entrou em muitos lares. Não é? E esse entendimento da dor, a gente vê que algumas pessoas,
quando o sofrimento vem, elas se revoltam e começam a praticar, se ela está sofrendo, ela quer que os outros também sofram, né? E outros não. Aqueles que já, os mártires, vamos dizer assim, eles, através da dor, eles nos ensinam, com o seu exemplo, né, como é gratificante, né, a dor. Por quê? A dor para eles, que é uma dor insuportável, para nós que é uma dor insuportável, para eles não é apenas um machucadinho na unha, não é? Então tudo depende da maneira com que nós encaramos a dor. E isso daí vai de anos e anos, né? De encarnações e encarnações. A gente ainda vai voltar muitas vezes aqui para a gente ser 1/10 do que foi, do que a dona Matilde é. Mas é assim, a dona Matilde é uma pessoa que a gente, aliás, foi um prazer muito grande revê-la, viu? Eu tenho um carinho muito grande, aliás, toda a família, como a gente estava falando aqui, pela senhora, pela dedicação, não só a casa André Luiz, como agora essa casa aqui que está fazendo 10 anos. Mais um fruto da senhora, né? Então que Deus abençoe, que a senhora possa fundar muitas casas do caminho por aí. Não afundar, fundar. Mais alguém? Falou Ana Gaspar. Ana Gaspar, para quem não sabe, foi fundadora, uma das fundadoras das casas André Luiz, né? As casas André Luiz todo mundo conhece. Ela também tem as suas dificuldades, hoje ela está doentinha, né? Exato. Então ela já está devagar, mas é uma pessoa que veio contribuindo. O Matilde jogava junto no mesmo time com a Ana Gaspar. Então, tá vendo só? Mas o importante é isso, é a gente chegar numa casa e ser bem recebido. Não importa que a dona Matilde é a presidente do centro, a dona Matilde é a faxineira daqui. Não, um exemplo, não importa se ela é a faxineira ou a presidente do centro ou a passista, não importa. A recepção é aquele carinho, aquele sorriso. É isso que nós estamos precisando. Aqui é um pronto-socorro espiritual. E quando você vai num pronto-socorro, no caso aqui, e alguém te recebe sorrindo, é o primeiro remédio. Alguém te dá um abraço, é o segundo remédio. Aí você abre o teu coração. Aí ele entra. Entrou, fechou, não sai mais. Exato. Eu estava lendo isso hoje, inclusive. Exatamente. Vamos tratar as pessoas da mesma forma que a gente recebe uma visita. Em todos os cômodos da casa, né? Ou seja, vamos ser fraternal. Porque da mesma maneira que a gente gostaria de ser tratado quando a gente fosse em uma casa, embora de estranhos, né? Antigamente o pessoal chegava nas casas, tinham tudo. Na época de Jesus, na época dos meus avós, tinham tudo. Era estranho, mas tinham tudo. Eles davam pouso, comida, mantimento e a pessoa depois ia continuar a viagem. Hoje está difícil de fazer isso, lógico. Ninguém vai fazer isso. Mas o sorriso, um bom dia, ao você sair na rua e dizer para a pessoa, ou para o teu chefe que você detesta, mas hoje eu vou chegar lá e vou dizer bom dia. Meio forçado, mas bom dia. Amanhã já não vai ser tão forçado assim. Mesmo que não responda, você vai estar envolvendo ele em amor, até o dia que ele vai responder bom dia. E aí você ganhou o dia. Certo, me lembrou aqui dos apóstolos, quando iam nas casas, né? Na Judéia. Então Jesus dizia para eles, veja quem tem condição de receber. Porque o pessoal lá era, sabe? Então aqueles que eram humildes, então davam atenção, então aqueles tinham o direito de receber a palavra do Cristo. Aqueles que não saem, sacode a sandália e vai em frente, né? Com certeza, é isso daí, gente. Eu espero poder ter trazido alguma coisa. De novo não, porque isso aqui né, todo mundo já sabe. Mas eu espero que a gente possa, sabe, cada um de vocês ter questionado e eu possa ter ajudado, assim como eu me ajudei. Tá? Foi muito bom estar aqui. E que a gente possa refletir realmente nessas leis morais, nas leis de Jesus, nos ensinamentos todos dele, e que a gente possa colocar em prática. Tá? E com fé, ele mesmo falou,
E nós agora vamos colocar para nós mesmos. Vamos ter a nossa fé do tamanho de um grão de mostarda. Tá bom? Feliz 2009 para vocês. Muito bem, então nós estamos terminando a nossa reunião, vamos passar para as vibrações, vamos continuar os nossos pensamentos naquilo que ouvimos, vamos continuar sempre estudando, principalmente o Evangelho do Cristo, que nós mencionamos, o João mencionou aqui, fazendo no lar, para que nós abramos a porta para Jesus, né, através do estudo do Evangelho no lar, trazendo até nós os nossos mentores espirituais, os amigos espirituais, os parentes, muitas vezes necessitados também do nosso apoio, daquela luz que muitos estão esperando receber. E o Evangelho é uma porta aberta para isso. Jesus e todos aqueles necessitados que chegam até nós vão receber então Jesus através do conhecimento, e essa paz vai se estabelecer no coração das pessoas, além do nosso próprio lar e daquelas criaturas que fazem parte do nosso convívio. Então nós vamos mentalizando agora, meus irmãos, a nossa humanidade, todos os nossos irmãos em Jesus, envolvendo o nosso planeta nesse clima de paz, de alegria, nesses momentos que nós estamos vivenciando aqui. Nós gostaríamos e vamos fazer com que todos possam receber, tenham um pequeno interregno nas suas vidas, onde estiverem nesse nosso planeta, para receber como refrigério no coração, nos seus espíritos, muitas vezes conturbados, no sofrimento, na justiça, na dor, tudo aquilo que foi tema da noite de hoje, para que essas criaturas recebam então, através dessa ajuda espiritual dos nossos irmãos espirituais, né, essa paz e a busca da fé, através do conhecimento e da certeza da justiça de Deus, caminhando com a humanidade, hoje e sempre. Então nós vamos vibrando intensamente por todos os países, principalmente aqueles países que se colocam numa posição de líder, para que realmente eles tenham essa paz que todo mundo está esperando que eles recebam, né? Porque nós estamos unidos através também da economia, das riquezas. Felizmente ou infelizmente nós precisamos estar ligados com todos eles, para que nós continuemos a troca, né? Através do nosso comércio, da nossa indústria, da nossa tecnologia. É muito importante essa informação, essa troca constante. Então nós vibramos por todas essas nações desenvolvimentistas que no momento estão lutando em momentos difíceis, para que eles recebam também ajuda espiritual, para que encontrem então o caminho certo para a condução do seu povo, da sua nação. Isso é muito importante. São todos os nossos irmãos, estamos todos no mesmo planeta de prova e de expiações, e a Terra. E assim nós vibramos pelo povo americano, pelo esse governo que vai iniciar agora no próximo ano, para que ele seja feliz em todas as suas providências, as mais emergenciais principalmente, para que consiga levar o seu povo adiante e contribuir com o mundo, com a sua riqueza, com a sua ciência, com a sua tecnologia, e que haja um bom entendimento entre todas as nações. E nós usamos os Estados Unidos como exemplo, porque todos os planetas, todos os países necessitam dessa compreensão. Então nós vibramos por todos, pelos países mais pobres, porque necessitam da ajuda dos mais ricos. Isso está no Evangelho de Jesus, que os ricos devem ajudar o pobre, que o forte deve ajudar o fraco. Então nós contamos com esses países, porque queremos que eles sejam, pedimos a Deus para que eles continuem fortes, desenvolvendo toda a sua capacidade para auxiliar os países mais fracos, mais pobres. Então assim nós vibramos de uma maneira geral por todos. Vibramos também, quando falamos do sofrimento e da dor, nós vamos vibrar pelos hospitais, pelas pessoas que lá estão, envolvendo todos os doentes, todas as pessoas que estão em busca do auxílio para o seu corpo físico. Mas nós sabemos que é tão necessário ajuda espiritual, e isso nós contamos com os médicos espirituais, com os trabalhadores da espiritualidade, que possam estar juntamente com os médicos da terra, envolvendo todos esses nossos irmãozinhos, além do tratamento profissional desses nossos irmãos, que nós pedimos e vibramos que sejam com muito carinho, com muito amor, acrescentado
da misericórdia de Deus através do auxílio espiritual de todos esses nossos irmãos que lá estão, os médicos bondosos que continuam trabalhando ativamente, aliviando as dores morais, auxiliando na parte espiritual, para então se completar, vindo então daí a fé e a certeza de que essas criaturas podem reagir e vencer as suas dificuldades. Por eles nós vibramos pedindo a proteção da nossa Mãe Maria de Nazaré para todos eles. Vibramos para os nossos irmãos que se encontram em dificuldades financeiras, econômicas, nossos irmãos que estão sem lar, sem emprego, para que todos tenham bastante luz, bastante fé e que eles vão encontrar o seu caminho, a sua ajuda através dos amigos bondosos que estão no mundo, esperando apenas que haja a sua oração, o seu pedido e a sua humildade para receber então a ajuda de Deus que chega a todo momento, a mãos cheias para todos nós. Vibramos por todos os trabalhadores da Seara do Cristo, para todos aqueles irmãozinhos que estão nas casas como a nossa, e em outros credos que sejam uns cristãos trabalhando a favor de Jesus. Que todos sejam iluminados, protegidos, fortalecidos na fé. Vibramos pelos nossos lares, pelos nossos entes queridos, por todas as pessoas que convivem conosco nesta existência, vindo já de outras, para que haja o entendimento, que haja paz, a compreensão, para que possamos formar comunidades bondosas, boas, nobres, com muita harmonia, com muito amor, com muita cristandade no coração. Nós vibramos então também pela nossa vizinhança, pelos nossos amigos, os companheiros de trabalho, aqueles que estudam conosco, para aqueles que ainda estão fazendo suas faculdades, que todos possam vibrar um pelos outros, para que através da harmonia haja bastante proteção e que possam ser eliminadas toda essa problemática da violência e de tudo aquilo que tem causado tanto sofrimento para todas as pessoas de uma maneira geral. E assim nós agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, o nosso Mestre, e aos Espíritos amigos que estão aqui conosco e vão estar conosco até o término do nosso trabalho, da nossa reunião, através dos passes da assistência espiritual que cada um vai receber. Pedimos que todos fiquem com os pensamentos elevados, mantendo o padrão vibratório, para que sejam bem beneficiados todos nós. Então assim nós pedimos a Jesus, nosso Mestre bondoso, que nos dispense na sua paz, e que esteja conosco nessa semana, que nessa semana do Natal todos nós tenhamos nossas reflexões, nossas orações, façamos nosso levantamento de todas as nossas atividades, de todas essas providências que nós deveremos tomar com relação à nossa renovação interior. Graças a Deus. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja.